Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre tecnologias digitais e transtornos psicológicos. Eu, Juliano Domingues, e o professor Manuel Moraes recebemos a psicóloga, professora e pesquisadora Veronique Donar. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu o vício em videogames como um distúrbio de saúde mental. O uso em excesso costuma estar associado a distúrbios do sono, inatividade física e transtornos de humor. A partir do estudo intitulado Adolescentes, Jogos Eletrônicos e Game Disorder, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que pais e responsáveis supervisionem o consumo de jogos online e avaliem a maturidade da pessoa adolescente em relação ao uso dos games. Professora Veronique Donar, eu e o professor Manuel agradecemos a sua participação aqui no TV Direitos Humanos e já faço a primeira pergunta, né? O que significa, o que representa o reconhecimento por parte da OMS do vício em videogames enquanto um distúrbio? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Manuel, Juliano. Vejam, a OMS reconheceu o jogo online e não online, por sinal, o ano passado. Em 2014, o DSM já reconhecia esse distúrbio. O DSM é o quê? O DSM-5, que é o manual de codificação dos distúrbios realizado pela APA, pela Associação de Psiquiatria Americana, eu acho que é assim. Eles reconheceram isso em 2014, eu acho isso importante, porque 2014 era aquela época em que se falou muito dos jogos online, era a grande época do WoW, etc., né? E os pais desesperados, que o meu filho só quer jogar, meu filho só quer jogar. Então, o fato da OMS ter demorado para integrar esse fator como um distúrbio, eu já acho importante. Isso quer dizer que eles tomaram o tempo, né, de verificar se isso era de fato um distúrbio. Mas, por outra parte, eu queria saber qual foi a medida, qual foi a norma para determinar se isso é ou não um distúrbio, se isso é ou não um transtorno. Ou seja, é a queixa dos pais, é a queixa do adolescente, é o fracasso escolar. O que fez com que a OMS se preocupasse por um jovem que está jogando o jogo digital? Qual foi o sinal? Eu acho isso importante. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que pede resultados. Então, os pais querem que os filhos sejam excelentes na escola, querem que os filhos sejam obedientes, que eles estejam na mesa almoçando com todo mundo, mesmo se eles estão olhando televisão, isso não importa. Então, quando a criança ou o adolescente começa a ter um comportamento que começa a destoar com a família, ou o seu rendimento escolar começa a baixar, já se preocupa, todo mundo se preocupa dizendo, bom, aí tem alguma coisa acontecendo, o que está acontecendo? A culpa é do jogo digital. Além do mais, o jogo digital, já se sabe, é o responsável por todas as matanças de todos os colégios, de todas as Isso, escolas do normalmente mundo. culpa-se logo o videogame. Né? E ainda agora, na França, a gente teve que fazer um abaixo-assinado, porque o presidente, numa entrevista, declarou que a culpa era do jogo digital. Então, todo mundo entrou dizendo, pelo amor de Deus, minha gente, vamos pensar. Então, o que é que acontece com o jogo digital? O jogo digital é bom ou é ruim? Veja bem, como tudo é bom e é ruim, né? Tudo depende do que se faz, de como se usa, de quanto se usa e de para que se usa. Se o jogo digital está sendo usado como o jogo digital, vamos dizer, já excessivo, né? A gente vai ficar dentro do parâmetro do distúrbio. Se ele é o sintoma de alguma coisa que não está funcionando com a família e a forma do adolescente suportar aquele momento, eu estou achando muito bom para todo mundo, e principalmente para o adolescente.
se é a forma do adolescente tímido encontrar uma comunidade online e começar a socializar, inclusive para dizer besteira, não é tão ruim, não. Eu acho bastante bom. Agora, se é a forma, se o adolescente encontra comunidades, porque o problema do jogo online não é o jogo em si, é quem está jogando, Uhum. né? Com quem se joga. Como são essas relações Como também, são né? essas relações e quais são os comportamentos dentro do jogo, né? Então, aí, com quem esse adolescente vai se encontrar? Aí é que começa o problema. Por quê? Ele pode se encontrar, primeiro, simplesmente com guildas, comunidades tóxicas, com comportamentos tóxicos, bullying, trollagem. Por exemplo, não sei se eu vou causar reações dizendo isso, mas quem joga sabe. Por exemplo, a comunidade do LoL, que é uma comunidade realmente de estragar o jogo do outro. Nunca vi um O jogo. LoL é justamente um dos mais populares, né? Que é o Pois é, mas League of também é Legends, de né? uma certa faixa de idade Aham. mais jovem, que é para realmente é para bagunçar, vamos dizer assim. Mas bom, está bagunçando o jogo, né? Também não é tão grave assim. Mas você tem comunidades mais adultas ou mais adolescentes, como as do WoW e assimilados, que o adolescente ele está aprendendo, inclusive, a ser pontual, a obedecer. Ele está aprendendo a acordar de noite, porque como o momento de atacar quem seja tem que coincidir com todos os países que estão jogando, então eles são 4 horas da manhã, pois ele bota o relógio, ele acorda, ele vai jogar. Ele está aprendendo a ser uma pessoa responsável. Eu não sei o que há de mal com isso. E aí, só terminando, os pais eles dizem, mas ele está jogando demais, ele não fala mais com a gente. Gente, antes os adolescentes fechavam a porta, botavam a música super alta e botavam aquele sinal de proibido passar. Então é a mesma coisa, de outro jeito. O adolescente que joga muito, se os pais soubessem, bom, pode também haver um problema. Eu não digo que não haja a possibilidade de haver um problema, mas não é tão sistemático assim. Se os pais soubessem que quanto mais o adolescente joga, mais ele tem chance de ser contratado por uma indústria de jogos e ganhar uma fortuna jogando, talvez eles dissessem até que ele está aprendendo bem, né? Até que vai dar certo. Ao longo do programa a gente vai, né, professor Manuel, tentar desenvolver essas, digamos assim, ambiguidades, né, que o tema traz. Professor Manuel, eu faço a mesma pergunta que eu fiz para a professora Veronique, mas esperando que o senhor me traga questões relacionadas a o que significa isso, né? Ou seja, quando a OMS reconhece, né, uma doença, um distúrbio, do ponto de vista das relações entre os países, de políticas de saúde, do ponto de vista, digamos assim, de política propriamente dita e de relações internacionais. O que é que significa quando a OMS emite uma declaração nesse sentido? Excelente pergunta, Juliano. Nós temos hoje, né, a ideia de um sistema internacional, digamos assim, de monitoramento e vigilância em saúde. E a OMS, ela é o centro dessa coordenação internacional em regime de cooperação. Então, quando a OMS solta essa recomendação, que no fundo é uma recomendação para os países, ela tem força dentro desse vínculo de colaboração entre os países, vinculantes de medidas de proteção à criança e adolescente. É o que nós chamamos de direito sanitário internacional. É interessante, é uma fronteira nova. É o que nós chamaríamos de quinta geração ou quinta dimensão dos direitos humanos, né? Então, a gente viu agora na pandemia, né? Então, a pandemia colocou a OMS no centro, né, da reflexão sobre uma gestão internacional, porque a saúde pública não tem fronteira. Um vírus não tem fronteira, ele não vai contaminar alguém da Argentina e não da Alemanha. E ela não faz a curva no Brasil, ela pega todo mundo. Então, o fenômeno que a gente está tratando é global. Então, portanto, a OMS ela tem esse papel. Agora, ela não evidentemente, ela não tem força normativa interna. Ela solta suas recomendações e, a partir do processo do Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, vai transformar aquilo ali em resolução. E essa resolução da saúde, do Conselho Nacional, né, você sabe que o SUS, o artigo 198 da Constituição, estabelece que o SUS se organiza no território. Então, é a partir da ideia do reconhecimento do território que o SUS se organiza e cabe a cada a autoridade sanitária, que é o secretário de saúde, estruturar o SUS para fazer esse atendimento, para ampliar o SUS nessa perspectiva que a OMS está
lançando mão. Então, a política pública exige pesquisa, né, investimento em pesquisa, investimento em as universidades em extensão, mas, antes de tudo, de educação em saúde. Então, é preciso que haja, por parte do Ministério da Saúde, programas, cartilhas de informação para que a sociedade possa lidar com esse alerta. Um alerta não fica no vazio, agora tem que se dar um conteúdo a ele. Aí vem a universidade, vem os psicólogos para, né, ocupar esse conteúdo e dizer, olha, aqui a gente pode enfrentar isso dessa forma, a gente pode enfrentar isso daquela forma. Mas não é a OMS que diz como você vai reagir a esse alerta. No próximo bloco, a reportagem de Del Souza mostra como os games podem ser usados de maneira saudável. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre tecnologias digitais e transtornos psicológicos. E a gente abre esse bloco com reportagem de Del Souza sobre como os jogos digitais podem ser usados de maneira saudável por jovens e adultos. Vamos conferir. Os desafios para quem utiliza as ferramentas dos jogos digitais vão muito além do uso de dados. Alguns jogadores já sentem a necessidade de utilizar os games sem perder qualidade de vida. A gente pensa um pouco em como desenvolver o jogo, né? Em como a gente vai criar estratégias ali para deixar com que o jogador fique jogando e sempre retornando ali ao jogo. E também como divertir, né? O usuário ali, a pessoa que vai ali jogar. E sempre pensando também nessa questão de saudável, né? Aproveitar os jogos de forma saudável envolve equilíbrio, moderação e consciência. O controle do tempo e o cuidado com quem está do outro lado são medidas essenciais para garantir a segurança do usuário. Porque na maioria das vezes sempre cai na questão do jogador se policiar. Às vezes as temáticas do jogo, mesmo que seja polêmico, ainda assim faz o jogador pensar nas coisas e assim, refletir sobre o tema, sabe? O único cuidado é só tempo mesmo, porque se você... É como qualquer outro hobby, se você deixar o hobby consumir sua vida, ele realmente vai. À medida em que essa nova perspectiva se espalha, o mundo dos jogos se torna não apenas uma fonte de entretenimento, mas um aliado valioso para uma vida mais saudável. Eu acho que o mundo do jogo é muito amplo e isso daí abre espaço para a gente não só ter jogos feitos apenas com o intuito de divertir. Eu acho que o jogo pode ser feito também para educar, para ensinar, orientar de diferentes temas. Praticamente tudo você pode abordar por meio de um jogo, o que torna todo assunto muito mais simples e às vezes até mais divertido de se falar sobre. Então vamos continuar a falar sobre essa questão, né, em que medida deixa de ser saudável e passa a ser algo maléfico, né, os jogos digitais. Como identificar, né, o momento em que se percebe, opa, deixou de ser saudável, passou a fazer mal? Quais seriam os sinais? Assim, é possível identificar assim? Quer dizer, um pai, um responsável bater o olho e chegar a alguma conclusão nesse sentido? Porque eu confesso que me parece um tanto complexo, assim, não deve ser fácil. Sobretudo, eu acho que o erro é focar no jogo. O foco é ou o ambiente da escola, da família, ou o ambiente do jogo, as pessoas, não o jogo. Porque o jogo em si, bom, vocês viram agora que jogar, com essa reportagem, que jogar pode ser benéfico, que existem inclusive jogos sérios, que são feitos especialmente para tratar o TDAH. Isso quer dizer que jogando, o sujeito adquire habilidades e competências que ele pode transpor na vida real e que continuam valendo, inclusive, meses depois. Então, isso é muito positivo quando as habilidades e competências são boas, mas você pode também adquirir habilidades e competências para coisas menos boas, entende? Então, essa transferência na vida real é algo que você tem que acompanhar, porque, veja, vamos supor um jovem que só faz jogar, sei lá, Counter-Strike ou um FPS da vida.
Então, a gente pode... Que são esses games em primeira que pessoa, são com a os- arma, assim. Exatamente, e são esses games que, inclusive, quando você vê uma reportagem na televisão de que aconteceu uma invasão na escola, a própria mídia filma do jeito do jogo, que é impressionante. A gente não sabe quem é mais responsável, se é a mídia ou se é o jogo em si. É impressionante essa estética A do jogo. representação, né, do... É. Então, o que eu quero dizer com isso é que um jovem pode estar jogando a raiva toda dele lá, até não sobrar nada, mas saibam que ele vai atirar muito melhor do que antes. Ele vai adquirir essa competência, ele vai adquirir uma capacidade de ter uma atenção periférica, de tomar microdecisões, de atirar bem. Então, tudo isso é muito bom. Se é uma criança, um jovem que está perturbado e que planeja um assalto, um ataque a uma escola, e ele está treinando. Ele já não está jogando, ele está treinando, porque ele vai adquirir um saber, uma competência para o que ele está querendo. Mas não é o jogo que vai provocar essa ação. É o fato de que ele quer isso, ele está já nessa dinâmica e o jogo é uma forma de começar a sentir que isso está começando a se tornar realidade, entende? Enquanto que uma criança que só está com raiva ou que gosta, porque tem gente que adora isso, gente, qual o problema? Qual o problema? Você não, quando a gente era criança na escola, bom, eu não, mas nos recreios da escola, você não brincava de ladrão ou de sei lá o quê, agora eu era herói. É a mesma coisa, não tem problema nenhum. O negócio é o que ele faz dessa competência, o que ele faz dessa habilidade, para que ele quer essa competência e essa habilidade. Então, isso é uma primeira coisa. Depois, o que eu chamaria muito a atenção é sobre quem esses jovens vão encontrar. Porque agora já é notório de que, bom, sempre foi assim, mas antes eram mais Facebooks e da vida e coisas assim, que, por exemplo, aplicativos como o Discord, que é o grande aplicativo dos gamers, né, está assim de pessoas com intuitos pedófilos ou coisas dessas, de cooptação, como é que tem um nome para isso que eu esqueci agora, mas tanto faz, que está procurando vítima, está procurando conversar, etc, etc. Então, quando você entra dentro de um jogo e depois esse jogo, porque vamos supor que você está jogando num reino, esse reino vai ter o seu Discord. Então, pronto, você entra no Discord do reino, aí começa a conversar, você não sabe com quem você está conversando, não sabe mesmo. Então, esse é um problema, que isso é uma questão de educação do jovem. Quem educa pode ser os pais, só que os pais não costumam ter muita autoridade nesse campo, né? Talvez seja uma coisa de saúde pública mesmo, sabe? E professor Manuel Moraes, quer dizer, num caso como esse, que a professora Veronique nos traz, né? Como é que funciona o aspecto jurídico, né? Tanto de investigação quanto de punição, né? O fato de ser num ambiente remoto, num ambiente online, melhor dizendo, virtual. Quais as distinções entre episódios nesse ambiente e, digamos, na vida real, né? Nós estamos num processo de aperfeiçoamento legislativo, porque o fenômeno é muito recente, então o direito está tentando acompanhar ainda esse fenômeno, né? Nós temos uma atualização importante do Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei Henri Borel, e que modificou o Estatuto, criou uma série de novas competências para os conselhos tutelares, modificou inclusive a questão, agravou a questão da pedofilia, do ponto de vista da responsabilização penal. Então, uma vez identificado, é preciso haver imediata socorro a essa vítima. Essa criança tem que ser alvo de uma, digamos assim, uma investigação por parte da Polícia Civil, que tem a competência investigativa acerca dos crimes de pedofilia e, consequentemente, né, daquilo que enseja toda essa investigação. Agora, ainda nós temos as delegacias especializadas em crime cibernético muito restritas a determinados valores, acima de R$20 mil, eu acho que tem um valor, um teto, né? Então, eu não tenho notícia de delegacias especializadas do ponto de vista da pedofilia virtual.
Isso ainda é uma coisa recente, né? Bom, eu não sei se eu posso falar sobre isso assim de público, mas eu tive em certo momento conversando muito com o pessoal daqui do Recife, né, que antes estava inclusive na Rua da Aurora, para ver um pouco o que eles faziam. Então, eu dava para conversar com eles sobre tudo que era crime de estelionato, etc., mas quando a gente entrava no campo da pedofilia, etc., aí havia um segredo bastante... que é o normal e que, inclusive, é de agradecer. Porque é uma fronteira, né, que ainda está sendo processada ainda pelo direito. Porque ainda há, me parece, em boa parte da sociedade, entre pais, eu ouço pais se referirem ao ambiente virtual dos games como se fosse um ambiente seguro, né? Não. Diante desse contexto de Não, violência não. urbana, Não é Seguro, seguro. então é até melhor que o meu filho, minha filha fique Mas- jogando remotamente, É uma visão... e aí se perde de vista Isso. esses perigos que são Mas bem eu reais. vou lhe dizer uma coisa, nenhum ambiente digital é seguro. Isso. Nenhum. Nenhum. Absolutamente Nenhum. nenhum. Instagram não é seguro. Isso. Facebook não é seguro. Por favor, pais, parem de postar vídeos de criança de 2, 3 anos de calcinha rebolando, pelo amor de Deus. Isso é muito importante. Vocês não sabem onde vão parar essas fotos e esses vídeos. É muito importante. Parem com isso. Desculpem eu falar assim, é porque é um negócio que você, quando sabe o que acontece, você diz, gente, é uma questão de educação mesmo. É uma questão de E de alerta, prevenção, e de de alerta, de educação. E aí no próximo bloco a gente vai falar justamente sobre os games nas redes sociais, né? Porque durante um bom tempo se falava sobre videogame ou jogos digitais no console, né? Fora do ambiente online. Depois então tem esse ambiente online. O console estava E aí tem muito esse ambiente conectado. online, as redes sociais depois, os jogos com pagamento dentro do aplicativo. Então tem uma série de questões aí para a gente falar também nos próximos blocos. E no próximo bloco tem também o quadro Fala Povo. Alex Souza perguntou: você acha que o uso da tecnologia digital faz bem ou mal à sua saúde mental? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre tecnologias digitais e transtornos psicológicos. Agora é hora do quadro Fala Povo com Alex Souza. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Hootsuite em parceria com a We Are Social, o tempo em que um usuário fica em frente a uma tela gira em torno de 7 horas diárias. Esse dado é de uma média global. O Brasil está em segundo lugar no ranking, com 10 horas diárias em que um brasileiro permanece online. Esse uso excessivo da tecnologia pode trazer sérios danos à saúde. Problemas na visão, insônia e transtornos psicológicos estão entre eles. No Fala Povo de hoje, o TVDH foi às ruas para saber: você acha que o uso da tecnologia digital faz bem ou mal à sua saúde mental? Pode fazer bem, pode fazer muito mal, vai depender de quem a usa e da forma como usa. O exagero, o abuso, sempre vai ser prejudicial e sim vai trazer transtornos mentais. A gente também tem que ver, né, os meios de tecnologia, redes sociais, televisão, como meio também da gente distrair. No momento que a gente está cansado, a gente pega o celular, a gente pode se aproximar de pessoas que estão distantes da gente e que fazem bem à nossa saúde mental. Só que é aquilo, né? Tudo em excesso faz mal. Então eu acho que é muito relativo. Tem que saber a hora de usar, a quantidade e o momento. Para muitas coisas, eu acho que a tecnologia ajuda bastante no dia a dia, assim. Aplicativos para a gente resolver. Por exemplo, agora eu estou fazendo minha carteira de estudante por um aplicativo online, né? Então, para muita coisa, facilita muito a nossa vida. Eu tinha prometido no final do bloco passado de que a gente iria falar sobre redes sociais digitais e games dentro desse ambiente, mas tinha uma coisa antes que eu queria perguntar, principalmente da professora Veronique. A gente está falando sobre o vício nos jogos digitais. Em que medida o vício em jogos digitais é diferente do vício em jogos? A gente sempre ouviu falar tradicionalmente dos jogos, por exemplo, de baralho ou dos jogos de azar. Em que medida o fenômeno do vício em jogos digitais é diferente desse tipo de vício?
Cada um tem sua nomenclatura, viu? Tanto na CID, na OMS, como no DSM. Vício em jogos de azar é uma coisa, vícios em jogos de baralho e assim que não são online é outra, e o vício em jogos digitais, online ou offline, é o que está caracterizado, ou seja, na OMS. Então, eles separam realmente. São o que se chamam vícios sem substância, né? Está dentro da categoria das adições, mas são adições sem substância e são comportamentais e com questões de reforço, etc. Se você ganha, aí você quer ganhar mais. Se você perde, você quer recuperar, etc. A grande diferença para mim é que aí que eu não sei como o fato do jogo ser offline vai ser comparável. O que realmente vicia no jogo online é o fato de você estar jogando com pessoas. Em tempo real, naquele momento. Porque, veja, se você compra um RPG, instala no computador e joga só no computador, sem estar jogando com ninguém... Com a inteligência artificial do próprio game lá. Você sabe que você vai jogar 30 horas, vai deixar de dormir 2 noites e vai acabar o jogo. Mas tem gente que maratona a série, assim. Então, qual o problema de você se cansar um pouco porque quer terminar o jogo, não quer parar? Tudo bem, quando era a época do Games of Thrones, gente, o pessoal não dormia esperando chegar a série. Então, isso não tem problema. Agora, quando você entra num jogo online, você quer saber o que eles falam, você quer saber o que aconteceu, porque são o que a gente chama de universos persistentes. O jogo no computador, o universo ele acaba quando você desliga o computador. Online ele continua, você saiu, o negócio continua acontecendo, aí você não quer perder, você quer ficar dentro do que está acontecendo, aí é bem diferente. E aí, professor Manuel, queria trazer o aspecto político-econômico disso, né? A indústria de games tem superado aí com números extraordinários, inclusive a indústria do cinema. E aí são grandes organizações que produzem, né, investem muito dinheiro, e não é só um jogo, né, muito mais do que um jogo, ali tem ideologia, ali tem visões de mundo. De que maneira o senhor analisa o movimento dessa indústria no que diz respeito a esse processo de construção, digamos assim, né, de uma realidade paralela, né, para tantos jovens ao redor do mundo? Veja, no capitalismo tudo vira mercadoria, não é? Então o lazer é uma mercadoria. E uma mercadoria muito lucrativa, porque nós estamos falando de bilhões entre produção, comercialização e acesso. Né? Então, na verdade, tudo passa por como você equilibra essa relação de consumo, como tudo na vida. Né? Ou seja, se você é viciado, ou seja, você é uma pessoa que não consegue largar o seu time de futebol e leva as consequências, aquela coisa do fenômeno, né, do ser torcedor, você pode até gerar uma situação em participar de uma torcida criminosa, né, as torcidas organizadas que chegam num nível que são criminosas. Então veja que uma coisa que é muito prazerosa, você leva seu filho para um jogo de futebol, pode ser uma coisa terrível por conta de pessoas que estão alucinadas em função do mau uso do jogo de futebol, né, que é também um fenômeno global, né, as torcidas organizadas de forma perversa, né? Então eu acho que tem muito a ver com o ser humano, como a gente, enquanto sociedade, está construindo esse ser humano. Que projeto de família você tem, que projeto de espaço comunitário você tem, né? Eu tenho um filho adolescente, é claro que eu estou personalizando uma coisa que é mais genérica, mas assim, é muito interessante ver um ser humano crescer, tomar suas decisões, amadurecer. Agora, ao mesmo tempo, isso é um desafio, porque ele não é mais aquele ser que você tutela e que você define o que vai vestir, o que vai botar, o que vai calçar. Ele agora tem autonomia, ele quer usar a roupa que quer, ele quer ter o comportamento que quer, ele quer jogar. E você tem que ter uma compreensão de que você já foi adolescente. Eu acho que o melhor lugar para esse lugar, né, de família, ou de estar junto, né, enquanto rede, é criar uma rede de proteção, que envolve não só aquele pai e a mãe, mas também o avô, a tia, os amigos da escola, criar espaços reais de convivência. Eu acho que se a gente pudesse conduzir isso, né, quer dizer, vamos também jogar futebol com nossos filhos, jogar, mesmo que você não seja um atleta, você sabe que não vai aguentar 10 minutos, mas ter aquele impulso, né, de querer criar um mundo real, trazer a realidade para essa convivência.
E isso é muito positivo. E ouvir, né? Eu acho que a gente é uma sociedade em que o ouvir está se perdendo como valor. Então a gente não quer ouvir o outro. Então a gente não quer ouvir o filho, porque ele não tem nada de novo para trazer. Veja, mas isso é terrível, porque a criança tem uma percepção de mundo que pode também lhe enriquecer sobre vários aspectos da vida. Então eu acho que a grande questão aí que o Estatuto propõe, veja que coisa interessante, é dever da família, da sociedade e do Estado a proteção integral da criança. Então nunca o Estatuto pensou, é dever do Estado, né, da sociedade e da família por último. Não, é o contrário. É a família, a sociedade e o Estado. A gente vai estourar um pouquinho o tempo desse bloco, mas eu não queria encerrar sem fazer uma pergunta emendando com esse comentário do professor Manuel. Me parece que não é uma tarefa fácil superar a sofisticação que os games possuem no sentido de capturar essa atenção, sobretudo dos adolescentes. E aí a gente observa, por exemplo, aplicativos que você baixa gratuitamente, mas que há compras dentro do aplicativo. Então você não paga nada para baixar o game, mas você acaba se deparando com compras dentro do aplicativo. E aí, professor, eu queria perguntar à senhora o seguinte: a gente tem observado uma discussão, né, mundial sobre os mecanismos cada vez mais sofisticados que essas tecnologias têm adotado, que capturam a nossa percepção. Se deve muito a isso também, quer dizer, o fato de se tornar um fenômeno, essa questão do vício em games, é fruto desse processo de aperfeiçoamento dessas tecnologias no sentido de capturar a nossa percepção? Veja bem, tem games e games. Tem games que são verdadeiras obras de arte. A gente tem que reconhecer o que é. Sinceramente, tem games que são espetaculares. Então, já por si, já tem suficientes motivos para capturar o interesse de qualquer um. O problema das compras dentro do jogo é maior. Por quê? Porque você se entusiasma pelo jogo, o pessoal começa a gastar, você diz, eu não vou gastar, mas aí você acaba ficando para trás, ficando para trás, ficando para trás. E aí tem a questão da rivalidade, da competição e de que você está perdendo seus amigos. Você não vai mais poder jogar com eles porque eles já estão atacando bichos muito maiores e você... Já passaram de... evoluíram, né? Como você está aí fabricando suas armas ali na base da Idade de Pedra e o povo já comprou um negócio super, super incrementado. Esse é o problema, porque aí o jogo que traz gastos dentro, quando é um jogo realmente que envolve muitos jogadores, é difícil não gastar, viu? No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Tecnologias Digitais e Transtornos Psicológicos. Agora a professora Veronique Donar e o professor Manuel Moraes respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa, porque chegou a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos. A partir de que idade e com que frequência se considera saudável deixar crianças utilizarem jogos online? A gente agradece a Thelma Guerra, publicitária, coordenadora do curso de Publicidade da Universidade Católica de Pernambuco, pela pergunta, e aí eu já passo. E aí eu acho que é uma pergunta muito mais para a professora Veronique, né, professor Manuel? A partir de que idade, então, é possível a gente pensar de maneira saudável o consumo de jogos? Olha, eu não sei aqui no Brasil ainda como funciona isso. Como eu sou francesa, na França a Sociedade de Medicina já estipulou idades para as telas, de 0 a 3, nada, nem sequer televisão, por conta do desenvolvimento neurológico mesmo da criança. De 3 a 6, com o adulto, descobrindo o iPad, fazendo coisas, sempre com o adulto. E assim vai, até chegar me parece que aos 9 anos, internet com o adulto. E só aos 12 anos que você, de todos os modos, não tem outro jeito, solta a criança, mas normalmente ela já foi educada e já foi acompanhada para prestar atenção.
Quando a gente estava falando da questão da pedofilia, quando você tem crianças pequenas, você ensina elas, olha, não fale com estranhos, não aceite bala de estranho, se alguém quiser que você entre no carro, não entre e tal. A gente tem que fazer a mesma coisa, com o mesmo amor, a mesma tranquilidade, com o universo da internet. A gente tem que acompanhar as crianças quando elas descobrem a internet, para justamente que elas não sejam surpreendidas pelo que acontece. Então, aos 12 anos, normalmente, você queira ou não, elas vão utilizar internet sozinhas, porque se não é na tua casa, é na casa do amigo, etc, etc. Agora, professora Veronique, no meio do caminho houve uma pandemia, né? E fomos forçados a nos distanciarmos socialmente em termos presenciais. E aí os números mostram, né, que, sobre vários aspectos, né, professor Manuel, já tratou, por exemplo, aqui do consumo online, né, por exemplo, das entregas, o consumo de streaming também aumentou bastante, e também o processo de socialização no ambiente dos jogos digitais. O que a senhora diria para pais que eventualmente estão nos acompanhando agora e que recorreram a isso, quer dizer, como uma forma de entreter os seus filhos, e se vem diante dessa situação, opa, será que eu errei ali a dose e agora o que fazer? Existe alguma recomendação nesse sentido? Olha, cada família funciona do seu próprio jeito, tem sua própria forma de se autorregular, então eu não vou dar conselho para os pais, eu só vou dar uma analogia. Imagine que aconteceu uma catástrofe, você ficou presa preso com seus filhos dentro de um McDonald's durante 2 anos. Então, durante 2 anos, os filhos comeram hambúrguer, batata frita e Coca-Cola. Hambúrguer, batata... Quando acabou, você vai dizer a eles que parem de comer hambúrguer, batata frita e Coca-Cola. Vai ou não vai? Pois é a mesma coisa. Agora se virem, porque eles vão dizer, não, eu quero. Aí cada um sabe como gerenciar essa situação. Acho que eu acho que as coisas, quando são violentas, não são boas. Isso de, agora vai ficar sem celular. Não, faça isso não, pelo amor de Deus. Ou fecha o computador. Tudo que é assim um pouco impositivo costuma ter o efeito contrário, certo? É mais na base realmente de uma educação, conversar, etc. Professor Manuel, voltando agora ao papel do Estado nesse contexto, né? O senhor, ao abordar o papel da OMS, explicou para a gente uma espécie de um papel de indutora de políticas nesse sentido. Pela sua experiência que acompanha justamente o papel do Estado no provimento de políticas públicas, qual a sua expectativa em relação a essa temática? O senhor percebe o Estado caminhando para um entendimento nesse sentido, uma vez que tem mais smartphone, por exemplo, do que gente no Brasil, né? Os jovens e adolescentes já não estão mais antes era nos cybercafés, né, ou nas lan houses, e não, estão todos com seus smartphones. Qual a sua expectativa em relação ao papel do Estado diante desse fenômeno? O que me preocupa é a ausência do Estado. Eu acho que a ausência do Estado é resultado de uma negligência, porque é um tema que o Veronique falou, que é a questão da hipersexualização da infância, né? Porque as redes sociais promovem isso. Crianças dançando, seminuas, a exposição a uma sexualização da infância. Isso é muito ruim do ponto de vista da construção do sujeito. Redes de pedofilia, a sofisticação desse tipo de perturbação por falta de políticas públicas de assistência. Cadê a rede de CRAs? É suficiente a rede de CRAs para atender as famílias, dar suporte às crianças que precisam de suporte? Explica para quem está acompanhando o que são as redes de CRAs. As redes de CRAs são centros de apoio, né, psicossocial que está previsto no SUS. Então, tem uma equipe psicossocial de psicólogos, psiquiatras, que atende a demandas dessa natureza. Então, a própria ideia de uma orientação, cadê a campanha nacional? Né, como eu dizia, a OMS solta a luz, solta o alerta. Cabe o sistema SUS, a partir do Ministério da Saúde, promover a sua regulamentação. Como é que vai entender esse tipo de alerta? Então, cadê a escola? Qual é a contribuição que a escola pode dar a esse debate? Eu sou educador e até hoje eu não recebi, como educador de ensino superior, nenhuma orientação. Então, para mim, a ausência do Estado é que é mais grave. Porque se nós estamos falando de uma epidemia, um tipo de epidemia, se estamos falando de um tipo de adoecimento, a gente, enquanto sociedade, precisa discutir o que adoecimento é esse. Veja, é preciso lembrar também que nas periferias você não tem espaço de lazer.
Então, o confinamento se dá pós-pandemia, porque para onde eu vou? Se a praia não é a população quando desce para a praia é marginalizada. Se ela vai para o shopping center, é perseguida. Se ela vai para a escola, sofre racismo. Então, ela também se sente confinada a buscar os seus avatares, né? Então, a gente precisa rediscutir a sociedade, rediscutir a família, rediscutir os espaços de conexão e, consequentemente, a gente entender que há um adoecimento que é fruto da sociedade e que o game apenas é um vetor, né, professora? Não, eu realmente, o game não é o vilão da história, não é mesmo, sabe? Agora, vocês tocaram num ponto que eu acho muito importante, que antes a gente ia para um lan house, eu tinha aquele computador e tinha um computador para a família toda, tinha que brigar, não, é minha vez, é minha vez. E agora cada um tem um, ou dois, ou três, ou bom, pelo menos um celular, bastante performativo. Isso muda tudo, isso muda tudo, isso muda uma relação, inclusive com a internet, que é muito mais de continuação de você, ou seja, uma pessoa que está acostumada a ficar checando o celular o tempo todo, a estar o tempo todo, você tira isso, você está tirando uma parte dessa pessoa. É muito mais violento do que dizer, não, hoje você não vai computador porque não sei o quê. Então, nesse sentido, a sociedade não é mais a mesma. Não é mais a mesma que aquela sociedade de 2014, quando o DSM resolveu dizer que o jogo intensivo na internet era um distúrbio. Agora, eu não sei se é o jogo intensivo que é um distúrbio. Eu acho que a internet é um distúrbio para a gente. Como um todo, né? Como um todo, é. O fato de você você não consegue mais pensar, você delega tudo. Não só a internet, mas as inteligências artificiais. O poder de decidir, o poder de lembrar, o poder de sugerir, Gente, tudo. A gente faz cada vez menos esforços por sermos pessoas de decisão, pessoas enfim. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre tecnologias digitais e transtornos psicológicos. E aí, professora Veronique, nesse último bloco, né, Manuel, a gente procura trazer um pouco de horizonte, né, perspectiva em relação a essa temática. E terminamos o bloco anterior de uma maneira, digamos assim, um tanto pessimista, né, professor Manuel? Então eu queria primeiro começar com o professor Manuel e depois a gente encerra o programa com a professora Veronique. Então é um novo mundo que se apresenta, quer dizer, a gente tem... As teorias da comunicação já previram isso um tempo atrás, né, os teóricos da comunicação, mostrando que o que a gente tem é uma nova forma de sociabilidade. Então a gente não se socializa mais da mesma maneira já há um bom tempo. A gente não ouve música mais da mesma forma, a gente não consome audiovisual da mesma forma como consumimos, a gente não procura emprego nem parceiros, né, da mesma forma. Então seria isso, quer dizer... Essa relação com os games é mais um, digamos, capítulo dessa história, professor Manuel? Dessa saga chamada humanidade, né? E a boa notícia é que a humanidade continua, e ela vai continuar por muito tempo, dentro dessa perspectiva da utopia de Paulo Freire, de que nós somos e vamos sempre aprender e a conviver, a transformar, e esse é um desafio que passa pela educação, pela família, pela sociedade e também pelo Estado. Professora Veronique, que mundo é esse? Pois é. Tem um samba que diz que mundo é esse. E o game não é o vilão, né? Acho que isso é importante a gente reforçar. Eu não sei por que seria. Por que haveria de ser o vilão? Porque ele quer... ele está cada vez mais empurrando as famílias e os jovens a comprar. Toda a sociedade está funcionando assim. Então, não é o game em si. É todo um sistema, aí eu não sei nem se neoliberal ainda faz algum sentido, porque a sociedade está mudando, nós estamos mudando, nosso corpo está mudando, nossa mente, nossa psicologia está mudando, e essa mutação, na verdade, cabe a nós decidirmos se ela vai ser boa ou não. É o momento agora da gente refletir
o que a gente está fazendo, o que a gente está permitindo que aconteça, o que a gente quer que aconteça, o que a gente gostaria que acontecesse se a gente soubesse o que pode acontecer. Ou seja, aí já é outro capítulo, a gente teria que fazer outra sessão para falar sobre isso, porque é muito sério. A gente está realmente nesse switch, nesse momento em que já estão acontecendo coisas que a gente nem suspeita, mas que já são verdade. A gente, falando como a gente está falando, a gente quase já está falando do passado, sabe? De alguma forma. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, só para encerrar, a gente... a linha condutora do programa foi a partir da ideia do game como causador de determinados distúrbios. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de gamificação está presente do ponto de vista positivo em vários ambientes, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, né? E aí, ou seja, voltando para o nosso primeiro bloco, né? E aí, agora sim, de fato, encerrando. Tanto pode ser utilizado para questões de maneira positiva, como para o bem ou para o mal. Ou seja, tudo vai depender da forma como essa ferramenta é utilizada, seria isso? Sim, com certeza. Veja bem, na minha clínica, e eu tenho muitos colegas que trabalham assim, desde o começo dos anos 2000, no final dos anos 90, utilizando jogos digitais na clínica psicológica como mediação. Você não utiliza desenho, carrinho, o que seja, pois também você pode utilizar o jogo digital de uma forma esclarecida, muito eficiente, e de uma forma totalmente normal. O jogo digital, ele é o que a gente quer fazer dele, sabe? Então, é aí que o divisor de águas está. E esse divisor de águas, ele está aí para tudo que diz respeito ao digital. O que é que nós queremos fazer do digital e com o digital. Pronto. Perfeito. Encerramos agora o nosso tempo, né, professor Manuel? Professora Veronique, muito obrigado, né, professor Manuel? A gente agradece a participação da senhora aqui. Eu é que agradeço, desculpa, eu estava pensando que já tinha terminado. Ops. Não, ainda não, vamos terminar agora. Então, muito obrigado, né, professor Manuel, professora Veronique Donar. Obrigada a vocês. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Quem sabe, em breve, um game do TVDH, né, professora Veronique? Até a próxima.